Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar Tecnologia Wireless Melhorando a Saúde. Meu nome é Milton Malva, eu sou um engenheiro de vendas da IBWave para a região de Carla. Gostaria de dar também aqui as boas-vindas ao Ricardo Rosa, gerente global de Design Indoor DAS da QMC. Ele vai trazer um pouquinho para nós a visão e principalmente as experiências da QMC sobre os desafios e soluções para projetos de IRF de hospitais. Antes de começar, pessoal, somente um lembrete aí. Todos vão receber uma gravação do webinar, um link para baixar o vídeo ao final, nos próximos dias. E em qualquer momento, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem enviar comentários, perguntas, através do menu de perguntas do painel de controle do GoToWebinar. E, ao final, teremos um tempo dedicado a perguntas e respostas, onde esperamos responder todas as questões. Mas, caso nós não tenhamos tempo, todas serão respondidas por e-mail posteriormente. Ok? Nesse webinar, nós preparamos uma agenda onde a ideia é falar um pouco da visão geral desse mercado de hospitais, trazer um pouco os números do mercado, entender um pouco o tamanho desse mercado aqui na nossa região e trazendo também um pouco de tendências e estatísticas a respeito das tecnologias e as principais novas tecnologias que estão sendo implementadas aí nesse mercado. Depois teremos aí a contribuição da QMC, apresentando a visão da QMC sobre os principais desafios e soluções nesses projetos e trazendo também um caso de sucesso real para que a gente possa ver um pouco dos resultados também e os trabalhos feitos no Hospital Perinatal Barra. A IBWave, pessoal, é uma empresa canadense com sede em Montreal, mas com presença global. Nós somos padrão mundial para design e documentação de projetos com inovação contínua, simplificando as atividades e as tarefas e fluxos de trabalho em todas as fases do ciclo de vida de um projeto, trazendo soluções completas, desde aplicativos para trabalho em campo, até ferramentas e softwares de projeto e documentação. Contamos com a confiança de mais de 1.000 corporações em mais de 100 países a nível global. E nossa missão é acelerar a implantação de redes fixas ou móveis, buscando fornecer soluções inovadoras que garantam a forma mais rentável e mais eficiente de entregar conectividades sem falhas. Falando um pouco sobre números desse mercado tão importante, que é o mercado de hospitais, trazemos aqui um pouco uma visão geral a respeito de quantidade e principalmente tecnologias que hoje em dia são tendências no mercado e necessitam atenção especial. A nível de Latinoamérica, temos mais de 18.000 hospitais, com uma média de 10.000 metros quadrados, e desses 18.000 hospitais, 75% estão concentrados na América do Sul. Dos restantes 25% de hospitais, nós temos mais de 3.600 hospitais no México. E só um dado curioso aqui para pontuar a importância desse mercado. Comparando Brasil e Estados Unidos, nós temos 24% mais hospitais em relação aos Estados Unidos. E um outro dado muito importante aqui, trazendo um pouco para esse nosso ambiente de projetos DAS, de todo esse universo, nós sabemos que menos de 5% possuem alguma solução dedicada, que é um número bastante pequeno em relação a esse universo tão grande de hospitais. Trazendo um pouco os números para nível Brasil, levando em conta os dados da Federação Brasileira de Hospitais de 2019, o Brasil conta com mais de 6.700 hospitais,
também mais ou menos com essa média. Claro que nós temos hospitais aí com mais de 30 mil metros quadrados, 40 mil metros quadrados, mas também temos hospitais pequenos, né, em pequenos municípios. Desses 6.700 hospitais, 64% são hospitais privados, 41,4% desses hospitais estão na região sudeste e, considerando o histórico desse levantamento feito pela Federação Brasileira de Hospitais, de 2010 a 2019 tivemos uma diminuição de 2,9% no total de hospitais. E também aqui no Brasil nós encontramos o mesmo cenário, ou seja, menos de 5% de todo esse universo possui algum sistema dedicado para atender os distintos tipos de tecnologia existentes nesses hospitais. Falando um pouquinho agora sobre a tecnologia móvel, nós trazemos aqui os dados de uma pesquisa realizada pela Zebra em 2018, onde ela fez exatamente um estudo de estimativa de crescimento do uso de dispositivos móveis de 2017 a 2022. E os resultados dessa pesquisa mostraram que em 2017 já existia um percentual de utilização de dispositivo móvel por vários diferentes tipos de profissionais que atuam nos hospitais, desde enfermeiras, assistentes, passando por médicos e técnicos de laboratório, e mostrando o quanto a tendência era chegar a 100% em muitos casos, ou se não, muito perto a 100% em 2022. E considerando os alertas e alarmes acessados nesses dispositivos móveis, a pesquisa levou em conta 4 das principais atividades, digamos, realizadas, que são monitoramento de pacientes, informações de rastreamento de saúde, notificações eletrônicas de prontuários e dispositivos biomédicos. E aí também a pesquisa mostra o quanto se espera o crescimento de alertas e alarmes através desse uso de tecnologia móvel durante esse período. E, em muitos casos, realmente, acompanhando o mercado desde 2017, vemos que realmente está se comprovando essa estimativa. E como essa mobilidade, no final das contas, pode trazer qualidade ao atendimento do paciente. Segundo a pesquisa, com esse aumento da utilização de dispositivos móveis, teremos no final 70% menos problemas de atendimentos ao paciente relacionados à falha na comunicação, 68% menos erros na administração de medicamentos, 60% menos erros médicos evitáveis e 64% menos erros na identificação de coleta de amostras. Visando atender toda essa qualidade no final do atendimento aos pacientes, claro, demanda um investimento, né? E segundo as estimativas e os estudos realizados, o investimento do mercado esperado em 2022 vai ser de cerca de 437 bilhões de dólares, sendo que, comparado a 2017, isso representa uma taxa de crescimento anual de 5,4%. E, finalmente, pessoal, quais seriam as tendências tecnológicas do mercado exatamente nesse crescimento de uso de dispositivos médicos? Durante esses anos, vimos o surgimento de várias novas tecnologias, e aqui nós listamos 5 das mais importantes e que já estão em utilização, e a tendência é seguir crescendo de acordo com as estimativas. IoT para sistemas de monitoramento, realidade virtual para aprimorar cada vez mais a cirurgia e trazer mais facilidade e mais tecnologia e sucesso nos diversos tipos de cirurgia. Cirurgia remota, que também já é uma realidade, mas cada vez demanda mais conexão rápida, de acordo com o crescimento também dos novos tipos de cirurgias e também na área de robótica para a execução das cirurgias remotas. Tecnologia vestível, que também já é uma realidade há algum tempo, basicamente para realizar monitoramento remoto, seja de pacientes ou seja de profissionais, e assistentes virtuais dos mais diversos tipos, através dos aplicativos para assistência também aos diversos tipos de usuários dos hospitais.
Claro que aqui estamos falando de várias tecnologias e isso demanda distintos tipos de sistemas e tecnologias, passando por tecnologias celulares, 4G, 5G, Wi-Fi, seja para a própria cobertura Wi-Fi, ou se não, até mesmo IoT sobre Wi-Fi, sistemas de RFID, sistemas de LoRa, enfim, diversos sistemas. E aqui é onde buscamos ajudar através da iBwave, porque somos uma solução multitecnologia, multiband e multifrequência. E agora eu gostaria de passar a palavra para o Ricardo, que vai nos mostrar aí um pouco da visão e principalmente da experiência da KMC nesse mercado e os resultados alcançados nesse caso de sucesso. Bom, muito obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado, Milton. Antes da gente começar, eu queria agradecer a iBwave pelo convite, agradecer ao Milton por ajudar a fazer isso acontecer e também toda a equipe QMC que tem apoiado para que isso ocorresse. Nós vamos apresentar aqui, falar um pouco no início sobre a QMC, para que conheçam o QMC, né? Nós vamos apresentar rapidamente. Vamos compartilhar com vocês o que a gente enxerga como desafios do projeto DAS em hospitais. E nós vamos discorrer sobre um caso bastante emblemático, né, para nós, que é o Hospital Perinatal Barra. Então, a QMC. Quem é a QMC? A QMC foi fundada em Porto Rico, em 2008. Nós somos uma provedora multinacional de infraestrutura de telecomunicações e atualmente estamos atuando em 6 países. Estamos atuando nos Estados Unidos, México, Colômbia, Peru, Brasil e Porto Rico. Nós oferecemos infraestrutura de telecomunicações tanto indoor quanto outdoor, também trabalhamos com compartilhamento de torres, small cells e produtos que nós chamamos de street level, né, SLS. Também sites camuflados. Então, toda a gama de serviços de infraestrutura para que adeque as telecomunicações nós temos no nosso portfólio. Hoje nós somos líderes na América Latina em projetos indoor, incluindo que todas as verticais, hospitais, hotéis, shopping centers. Nós temos mais de 300 milhões de dólares de financiamento, né, com bancos internacionais. Temos hoje mais de 2.400 ativos construídos. Tá? E somando toda a nossa equipe técnica, desde o nosso advisor até todos os engenheiros envolvidos em projetos indoor, nós temos mais de 10 mil projetos já instalados globalmente. E isso abrange todo tipo de cenário, desde shopping center, metrô, estádios, hospitais, hotéis, campings. Então, bastante experiência em toda a equipe da QMC. Bom, a QMC é uma facilitadora também para as venues, né? O que nós nos propomos são 2 coisas, basicamente. Uma, facilitar, fechar esse gap entre a venue e as operadoras de telefonia e prover de maneira com maior eficiência possível o serviço de telecomunicações, tanto para a venue quanto também o serviço para as operadoras. Então, para a venue, nós vamos investir e financiar o projeto, nós vamos fazer o design, projetar esse sistema de telecom e vamos construí-lo. E o mais importante, a gente vai operar e manter esse sistema otimizado ao longo de toda a sua vida, aí, pela validade de contratos, né? 10, 15, 20 anos. E um ponto importante é que nós vamos estar constantemente reinvestindo e garantindo a evolução do sistema junto com a evolução da tecnologia de telefonia móvel. Então, nós trabalhamos em todas as verticais, hospitais, uma delas, né? Também trabalhamos com prédios comerciais, hubs de transporte, aeroportos, educação. Toda essa ponte que a QMC vai fazer entre a venue e a operadora de telefonia, nós vamos manter aí somente um campo de contato. Tá? O que nós vamos buscar com a venue é a utilização de um espaço que não seja comercial. Então, é uma situação win-win, nós chamamos, né? Tanto uma boa situação para a venue, que vai poder monetizar um espaço que hoje não tem nenhuma aplicação para ela,
e também para a operadora, que nós vamos prover todo esse serviço de comunicação, de conectividade, sem todas as complicações que a gente conhece, das dificuldades que a gente conhece para implantar um sistema como este. Bom, nós trabalhamos muito com sistemas DAS ativos, né? As tecnologias DAS, nós temos 3 maneiras de fazer um deployment de sistema DAS, de instalar um sistema DAS. Nós temos o sistema DAS passivo, onde o sinal RF é distribuído através de cabos e componentes passivos. Nós temos o sistema híbrido, onde nós utilizamos fibra ótica para transportar esse sinal até pontos remotos. E nesses pontos remotos a gente irradia através de repetidores de alta potência. E nós temos o sistema totalmente ativo, onde a gente leva a fibra até a antena. Então, aqui no QMC a gente preza muito pelos sistemas híbridos e ativos. Por que isso? Porque a gente está pensando no nosso contrato, que é de longo termo, estamos pensando na evolução tecnológica e estamos pensando em estar preparados para o futuro. Então, essa é uma abordagem que já se provou bastante valiosa em diversos outros projetos. Nossos projetos já estão preparados para acomodar essa atualização para a próxima tecnologia, que é o 5G. Então, nós já temos todo um projeto de distribuição de cabos para suportar essa evolução tecnológica. E nossos projetos também, pensando na eficiência e na excelência do que nós estamos entregando, a gente sempre busca ter uma aprovação geral de todos os envolvidos no projeto. Então, nosso projeto nós vamos trabalhar junto com a Vene, junto com o corpo técnico da Vene, para pensar a melhor solução de cobertura, ao mesmo tempo alinhando quais são as necessidades da operadora, quais são os objetivos de cobertura com a operadora. Então, nós temos acabamos trabalhando, fazendo um balanço aí do que a operadora está se propondo a fazer, o que a Vene necessita, e a gente sempre tenta chegar a um comum acordo. Pensando em hospitais, isso envolve alguns desafios importantes, né, de serem mencionados. Pensando em cobertura indoor e na característica de propagação dos sinais indoor, para hospitais nós vamos ter um desafio adicional, que é a maneira como os hospitais são construídos. Então, em hospitais a gente enfrenta todo tipo de situação. Temos desde o hospital novo, que é um hospital já com uma arquitetura mais aconchegante, mais humanizada, e temos hospitais que estão operando em prédios antigos. Já percebe-se também que é um ambiente frio, uma arquitetura mais pesada. Então, de qualquer maneira, todos os hospitais, as características arquitetônicas são bastante distintas de um prédio de uma construção comum. Então, por exemplo, em hospital nós vamos ter... O hospital é muito pensado de maneira modular. Então, nós temos módulos que são intercomunicáveis, mas, ao mesmo tempo, eles têm que ter alguma proteção. Principalmente no forro, que é onde a gente vai passar cabo, os hospitais normalmente têm soluções, né, corta-fogo, para proibir esse alastramento de fogo. Nós temos essa modularidade para que possa ser garantida o isolamento, né, entre esses módulos. E hoje, pensando hoje o que todos nós estamos vivendo, passando, né, com essa pandemia, faz todo sentido, né? Para o ambiente de RF, para o ambiente de propagação, isso representa um desafio adicional, porque na hora da gente modelar isso na ferramenta iBwave, nós temos que ter atenção a esses detalhes, que de outra maneira parece que não interferem muito nos resultados, mas isso vai fazer uma grande diferença. Então, a iBwave, nós temos hoje todo um corpo técnico certificado. Nós temos nível 3, nível 2, somente nível 1 não há nenhum, então todos os engenheiros são certificados ao menos até o nível 2. Nós investimos bastante em certificação e treinamento do nosso corpo técnico, para que eles tenham a capacidade de tentar trazer essa situação real o mais próximo possível para dentro da ferramenta de análise de predição. E a iBwave faz um excelente trabalho nos propiciando aí essa flexibilidade e essa atenção aos detalhes. Então, no hospital nós vamos ter diferentes ambientes. Nós temos um ambiente de serviço, vamos dizer assim, de operação do hospital, provavelmente muitas situações em subsolo ou na parte de trás. Nós temos ambientes de internação que se assemelham muito a um hotel. Na verdade, é um pouco mais complicado, porque
no hotel a gente consegue manejar o hóspede, né? E no ambiente de internação isso não é possível. Então, a implantação desse ambiente também é muito, muito complicada. E quando a gente pensa o design, que a gente está se preparando para fazer um projeto, a gente tenta avaliar colocar todas essas variáveis em análise para que a gente tente chegar a um design que seja execuível de maneira rápida e eficiente também. Né? Então, não adianta nada a gente fazer um projeto e sair colocando antenas dentro das áreas de internação, porque a gente sabe que a implantação desses pontos pode ser muito difícil. Vai ser um projeto que vai se estender por um longo tempo. Então, o que a gente busca é fazer a cobertura dos corredores para dentro das habitações, mas de uma maneira bastante controlada, porque desafiando o senso comum, né, que seria a gente ter mais potência nessa antena, para que esse sinal consiga penetrar mais longe dentro dos quartos, por exemplo, isso a gente acaba tendo que tomar muito cuidado com isso para evitar interferência entre os sinais. Então, no ambiente hospitalar, a gente tem que pesar essas características arquitetônicas, como que vai ser a cobertura, a gente tem que representar isso muito bem na ferramenta, e, ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma atenção especial com a característica de propagação do sinal. Então, por exemplo, em nossos projetos, a gente tenta sempre buscar uma potência de radiação na antena muito baixa e, ao mesmo tempo, atender a maior cobertura possível. Falando assim, parece fácil, mas já dá para ver que é um cobertor muito curto. A gente cobre de um lado, descobre do outro. E atingir esse balanço só é possível se a gente tiver essa preparação do corpo técnico. Então, na QMC, nós temos toda essa estrutura técnica para realimentar a ferramenta iBwave, que isso é muito importante. Então, nós fazemos coletas de todos os ambientes, a gente realimenta a ferramenta para ir calibrando o nosso modelo de propagação. Isso é um trabalho que nunca vai ter fim, a gente sempre vai fazer isso. Ao longo de toda a vida do projeto, a gente sempre vai estar realimentando isso. E nós vamos ter diferentes modelos de propagação para diferentes ambientes, porque o sinal vai se comportar de maneira distinta em cada um deles. Tá? Para os hospitais, né, voltando aos hospitais, nós temos que avaliar a questão da exposição eletromagnética, tanto para quem trabalha em hospitais quanto para os pacientes. Tá? Então, na hora de pensar o projeto, nós temos que ter essa atenção também em fazer a maior distribuição possível de antenas com a potência de radiação na antena mais baixa possível para manter esses níveis de radiação eletromagnética sob controle também. Uma outra dificuldade que nós temos no hospital é a própria instalação. Então, a QMC, nós temos aí a equipe preparada para isso, nós trabalhamos exigimos, né, dos nossos parceiros, toda a gama de EPIs necessária. Inclusive, recentemente, a gente teve um grande desafio, que foi fazer a instalação de algumas operadoras dentro dos hospitais, em meio à pandemia. Gratificante que deu tudo certo, não tivemos nenhum problema. Isso se deve à atenção a essa exigência dos EPIs para que possa estar operando. Os próprios hospitais nos exigem bastante também neste ponto, então nós temos que estar preparados para atender todos os requerimentos dos hospitais. Né? Bom, normalmente a gente trabalha de madrugada para fazer essas instalações. Em hospital isso é mais complicado ainda, porque a operação do hospital é 24 horas. Né? Então, tudo isso tem que ser muito bem coordenado com a administração do hospital, com os profissionais do hospital, para que a gente consiga trabalhar sem causar o menor distúrbio possível na operação do hospital. Então, seja um trabalho noturno, seja um trabalho diurno, temos que ter essa atenção também a barulho, dificuldades, né, de acesso a locais. Então, o planejamento da obra hospitalar para a cobertura de telecom apresenta muito maiores desafios do que um ambiente que nós estamos acostumados, que seria o shopping center, por exemplo. Falando do caso do Hospital Perinatal Barra, né? Esse foi um dos primeiros hospitais que nós tivemos o prazer de atuar, né? Não foi o primeiro, um dos primeiros. É um hospital totalmente dedicado à maternidade, então nós comentamos que esse é um hospital bastante significativo, justamente porque os nossos cuidados aqui foram os mais extremos possível, por se tratar de uma maternidade neonatal também. Então, nós fechamos a parceria com o hospital e nós instalamos o sistema DAS ativo, né, para cobertura de 100% da área do hospital, tanto áreas operacionais quanto áreas de internação também.
E uma grande preocupação ao longo desse processo todo, junto com a administração, foi como esse sinal do celular vai se comportar dentro do ambiente hospitalar. Isso causa interferência? Isso tem algum problema? Isso pode impactar de alguma maneira na operação dos equipamentos médicos hospitalares? Então, existem pesquisas, existem instituições, entidades internacionais que pesquisam isso há muitos anos já, fazendo levantamento. É uma área bastante controversa, né? Mas temos os parâmetros de segurança que precisam ser atendidos. E a nossa preocupação foi, ao longo do design, né? Pensando o projeto de cobertura que teríamos para esse caso, como que a gente poderia atender esses parâmetros. O primeiro passo foi a gente tentar trazer essa representação do hospital o mais próximo possível para dentro da ferramenta de predição. Tá? Então, isso só é possível dentro da capacidade técnica da equipe, né? Então, como comentei, todos são certificados até o nível 3 dentro da ABWave, não todos nível 3, temos todos nível 2, 100%. Então, a gente exige muito dessa capacidade técnica, desse certificação técnica, constante aprimoramento técnico da equipe toda. Então, para esse caso, o primeiro passo foi ter essa representação mais fiel possível da estrutura hospitalar, como que é a parte interna do hospital. E aqui nós temos um exemplo, né? No entrepiso do hospital tem uma área técnica, onde nós vamos ter vários equipamentos de suporte às operações hospitalares, então tubos de oxigênio, inclusive piso reforçado para suportar toda essa carga, então bastante metal, né, nesse piso, e a gente precisava representar isso de alguma maneira. Ao mesmo tempo, dentro da ala de internação, a gente tem diversos ambientes, seja com construções em concreto, divisões em drywall, por exemplo, e até cortinas separando áreas de operação. Então, todas essas questões, nessas singularidades do ambiente, a gente tenta trazer para dentro da ferramenta para que o processo de predição seja o mais realista possível. Então, hoje a gente, com muito orgulho, pode dizer que as nossas predições, a gente vai chegar no resultado muito próximo na hora de fazer o walk test, na hora de averiguar como é que ficou esse plano de cobertura. Então, e isso é devido ao resultado do trabalho constante de aprimoramento aí do modelo de propagação. Então, para ver como é que a gente pensa esse design, né, como que a gente vai avaliando cada área de cobertura, nós temos aqui 3 ambientes dentro do mesmo hospital, onde a gente deu tratamento diferente para as 3 ocasiões. Então, aqui à direita, nós temos a área de subsolo, a parte mais acima é a área de operação, né, a área de serviço, e a parte mais abaixo seria uma área de estacionamento. Só que nós tínhamos informação, né, na primeira fase de implantação desse projeto, que essa área provavelmente no futuro sofreria uma intervenção, uma expansão para novas áreas de operação. Então, nesse momento, ficou decidido. Se vocês olharem, nós estamos falando de uma cobertura em 1800 LTE, é uma cobertura bastante restritiva. Né? O que foi feito? Nós desviamos uma maior quantidade de potência para essa área, já pensando no futuro, quando tivesse essa intervenção e esse novo layout interno, como que ficaria a cobertura nesse momento. A gente teria que refazer o design, a gente não sabe, nós não tínhamos conhecimento do que seria essa área. Imagina que ele é uma área de UTI, né? Então a instalação nesse momento ficaria muito complicada. Né? Então já pensamos, vamos deixar as antenas posicionadas com uma quantidade reservada maior de potência para essas antenas, para que, independente de que aproveitamento seja feito nessa área, nós estejamos seguros dos objetivos de cobertura para o futuro. Essa outra, à esquerda aqui, acho que é o pavimento, o segundo pavimento, tem um mezanino, ele sofre uma interferência muito grande da área externa, né? Então, nós tivemos que mapear qual área externa, em que parte esse sinal externo está chegando forte dentro do edifício, e aí foi selecionado colocar essa antena bem na ponta aí desse mezanino para tentar fazer o isolamento do sinal outdoor para dentro do indoor. Ao mesmo tempo, essa antena acaba interferindo no andar de baixo também. Então, toda essa relação, esse cuidado, essa avaliação, você vê, nós estamos fazendo uma avaliação dedicada a uma antena em todo o projeto, né?
isso só é possível por causa da modelagem 3D, por causa da atenção aos detalhes, por causa do conhecimento aí técnico do corpo técnico da QMC. Uma outra questão particular, essa área é uma área de testes, né? Então nós temos laboratórios de testes. Se você olhar aqui na parte mais à esquerda, temos uma área de descanso de médicos também. Todo esse mapeamento de que tipo de área que a gente está falando no momento da cobertura, nós buscamos fazer, né, para que seja adotada estratégias diferentes de cobertura. Então, se é uma cantina, por exemplo, um restaurante dentro do hospital, a gente vai dar uma atenção especial para aquele ponto. Se é uma sala, uma área de reunião, de administração, uma atenção especial. Se é uma área somente de operação de serviços, é muita correria, né? Um ambiente que o pessoal vai estar transitando ali, não é uma área de descanso. Então, a gente pode relaxar um pouco a questão de cobertura, lógico, mantendo os KPIs, mas relaxando a qualidade, que tipo de throughput essa pessoa vai ter. E na parte de baixo, nós já temos a área de internação. E aqui, a primeira versão desse projeto, nós tínhamos as antenas dentro das salas, dentro das áreas de internação. Seria o ideal, né, pensando no ambiente de cobertura. Vamos supor que a gente não tivesse nenhum impedimento na hora da implantação. O ideal seria realmente a gente colocar as antenas dentro dessa área de internação, mantendo os níveis mínimos aí de segurança. Mas, para esse caso, a gente sabia que teria essa dificuldade, né, para ocorrer a implantação de fato, a cobertura nesse local. Então, nós optamos por concentrar as antenas nos corredores e entre as portas, né? Então, a gente tem que tomar cuidado também, em alguns detalhes passam despercebidos. Então, se vocês olharem aqui na área de internação, o primeiro cômodo aqui, logo do corredor, é o banheiro. E banheiro nós temos azulejo, temos várias canos, fiação, então tem uma soma de vários aspectos que causam maior perda no sinal. Então, o que a gente tenta fazer é posicionar essa antena entre as portas, onde a gente consiga uma penetração maior do sinal. Isso é o que a gente observa na prática também. Então, para esse caso, à primeira vista, você olha, nossa, mas tem antena, tem muita antena nessa área. Tem, mas qual a razão disso? Porque o objetivo de cobertura não é a área comum, não é onde as pessoas vão trafegar. Eu nunca vi, nem em hotel e nem em hospital, alguém sentado no corredor mexendo no celular. A pessoa vai estar consumindo dados, né, fazendo uso da tecnologia dentro dessas habitações, dentro dos cômodos, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente pode ter uma antena com uma potência muito alta, sobre irradiando aí, porque senão a gente ultrapassa os níveis de exposição eletromagnética e, mais importante, a gente começa a avançar em cima dos níveis de radiação e de compatibilidade eletromagnética com outros equipamentos da rede hospitalar. Então, esse nível que tem que ter muita atenção. Então, a QMC, nós fizemos um trabalho extensivo de pesquisa para encontrar qual seria esse nível de cobertura, qual que é a recomendação dos órgãos competentes para a gente trabalhar dentro desses parâmetros. Tá? Seguindo essa diretiva de cobertura, se apresentou um novo desafio. E esse desafio, será que nós estamos atendendo realmente? Será que aquilo que a gente projetou é o que a gente vai encontrar na prática? Né? Então, depois de implantado, depois do site no ar operando, nós buscamos fazer esse teste, né, para verificar os níveis de radiação. E para isso, a QMC poderia fazer, mas nós resolvemos contratar uma empresa terceira conceituada no mercado. Então, nós buscamos aí a ajuda do CPQD, e o CPQD foi ao local para fazer esse estudo do ambiente. E o engraçado foi, tivemos alguns achados importantes aí que para a gente não foi uma surpresa, né? Era algo que a gente esperava, mas que vai um pouco contra o contrassenso, né, nosso. Então, por exemplo, nós fizemos algumas medidas para criar um parâmetro. Então, fizemos uma medida do lado de fora para saber qual que é o nível, qual que é o ambiente eletromagnético que a gente tem do lado de fora. Fizemos no subsolo para saber qual que é o ambiente eletromagnético que nós temos no subsolo. E fizemos nas áreas de operação do hospital, com o DAS desligado. Tá? E depois fizemos com o DAS ligado. Notamos que, na verdade, esse nível, né, de exposição eletromagnética com o DAS desligado acabou tendo uma ligeira baixa
do que a gente tinha com as medidas do DAS ligado. E aí isso se deve ao que das pessoas, né, dos funcionários, dos pacientes, dos visitantes, todo aquele universo que está fazendo a utilização do hospital, eles agora terem um sinal, né, onde eles podem se comunicar de maneira direta, né, a antena, em qualquer ponto do hospital que você tiver agora, você vai ter uma linha divisada direta para a antena. Isso causou o quê? A potência dos aparelhos celulares diminuiu bastante na transmissão, porque agora o celular não precisava gritar para ser ouvido para um site externo, ou para uma antena que está instalada no rooftop, em algum lugar próximo, por exemplo, ou em um lugar distante, né? Então, quando a gente traz o sinal para dentro do hospital, a gente diminui também essa potência dos aparelhos celulares. E algumas pesquisas que nós encontramos, a gente pode mandar depois, uma das grandes pontos de interferência é o próprio celular das pessoas, né? Porque está se comunicando com uma torre distante e ele está transmitindo na potência máxima. Então, quando vocês estiverem em algum lugar e sentir o celular quente, mais quente que o normal, é porque ele está transmitindo o sinal aí, se comunicando com a torre, uma potência bastante elevada. Então, quando a gente fez essas medidas, chegamos a essa conclusão, que foi bastante interessante. E também, o mais importante, nós chegamos à conclusão de que os níveis estão todos dentro dos níveis preditos aí pelos órgãos competentes. Então, bom, a gente tem toda uma atenção à parte inicial do projeto, que é pensar o design, né? É uma parte bastante importante, mas o nosso sucesso, a gente é uma engrenagem, né? Eu posso dizer que é uma engrenagem de relógio, todo mundo tem que funcionar de maneira correta e adequada para que a gente atinja o nosso objetivo, que é prestar um serviço de excelência. Então, isso vai desde da nossa equipe de acquisition, que está negociando com o hospital, que está ajudando a fechar essa ponte entre o hospital e a operadora. Então, ali, a nossa equipe de acquisition trabalhando para sanar as dúvidas da administração do hospital. Quando a gente recebe a bola, que a gente vai pensar o projeto, nós temos que saber quais são os anseios da operadora, e isso somente a nossa equipe de vendas pode passar. E também, quando a gente pensa o projeto, a gente tem que pensar como que a nossa equipe de implantação vai conseguir executar isso aí. Não adianta nada, então, fazer um projeto maravilhoso, colocando as antenas dentro dos quartos, passar essa bola para a implantação e falar, ó, agora a responsabilidade é sua, você vai ter que botar a antena dentro da UTI. E aí o cara fica ali 9 meses esperando a UTI liberar, né, para ele poder trabalhar. Então, assim, a grande mágica realmente vai ocorrer na hora da implantação. Uma outra coisa importante, um fator bastante importante técnico, né, nessa implantação é que a gente busca utilizar componentes prêmios, né? Então, quantas pessoas trabalhavam com componentes de 155 dBc para proteção de produtos de intermodulação passiva, nós já estávamos trabalhando em 160 dBc. Em alguns casos, nós chegamos a trabalhar até com 162 dBc, dependendo da situação. Hoje, já tem equipamentos novos das operadoras, né? As RRUs, os rádios já estão sofrendo uma evolução tecnológica aí, nós temos rádios dual band agora, entregando mais de 300 watts. Então, esses requerimentos técnicos vão aumentando cada vez mais. Então, aquilo que a gente estava acostumado a utilizar há 1 ano, 2 anos atrás, a gente tem que tomar uma atenção, ter um cuidado muito especial a partir agora desse ano, 2020, com essa evolução dos equipamentos, como que a gente vai observar isso em dor, né? Então, o uso de componentes prêmios com fornecedores confiáveis, né, bem estabelecidos no mercado. Então, a gente preza muito pela utilização desses componentes. Inclusive, em projetos bastante especiais, a gente atinge até o extra mile, nós buscamos testar cada componente. Tá? Então, nós pegamos esses componentes, levamos para o laboratório, vamos fazer todos os tipos de testes neles. Tá? Estamos mantendo sempre a comunicação proativa aí, entre toda a equipe de NOC até a equipe de NOC nossa para fazer o atendimento às operadoras, com uma equipe de implantação na coordenação desse projeto junto ao empreendimento. Tá? E a outra mágica que a gente gosta de fazer são nossa equipe de operação de rede. Tá? Então, nós temos aí monitoramento do sistema, por isso que a gente preza muito para o sistema ativo, porque a gente não gosta da ideia de instalar um sistema passivo, esquecer ele lá e só atuar quando tiver uma reclamação do cliente, do operador, uma reclamação da VM, né?
com o equipamento das ativas, a gente consegue se antecipar a muitos problemas que poderiam ocorrer. É um trabalho exaustivo, né? O pessoal está sempre em campo fazendo manutenção preventiva, que é necessário. Então, se a gente instalar um sistema ativo e esquecer ele lá, vai passar um ano, ele vai começar a apresentar problemas, e a operação vai ser prejudicada, a performance vai ser prejudicada, então nós temos nossa equipe de NOC também disponível aí 24/7 para esse atendimento e mantenimento de todo o sistema operando com a melhor performance possível. E nós tivemos resultados do perinatal, a gente pode ver nos testes que a gente faz. Esse é um outro trabalho que nós mantemos, né, constantemente. Em todos os nossos sites, nós fazemos um estudo de benchmark para ver como que nós estamos nos comportando. Então, para esse caso específico, onde está laranjado é o sistema QMC. Essa implantação foi um sistema MIMO. Então, quando o sistema é MIMO, nós temos que garantir alguns níveis técnicos, principalmente o nível de SNR. Isso é um requerimento muito alto, então a gente busca entregar a maior área possível com um nível de SNR que possibilite realmente aquele ganho de 2 vezes do sistema MIMO, tá? Não adianta nada eu colocar um MIMO e ter uma qualidade ruim do sinal, porque, na verdade, nós vamos estar desperdiçando dinheiro se a gente não garantir um nível SNR mínimo para que o MIMO performe de maneira adequada. E aí, nos testes de throughput, né, que é o teste do aparelho celular do usuário final, a gente pode ver a diferença de um sistema servido com um sistema indoor, um que está sendo servido com um site macro que pode estar distante aí do local de cobertura, tá? Então, representativo aqui, nós atingimos um pico de 130, que é muito próximo do valor teórico para esse caso do que estava implementado. Então, bom, algumas conclusões. O hospital está em evidência por tudo que nós estamos passando. Experiência própria, você está ali nesse momento, seja um momento de conforto necessário, né? Ou seja um momento de alegria extrema. Eu, particularmente, no final do ano, eu tive o prazer e uma emoção enorme de acompanhar o nascimento da minha primeira filha. E eu tive que esperar, né, até a gente chegar no quarto, até fazer a internação, tá tudo ok, para descer e avisar todos os familiares que estavam aguardando ansiosamente ali, porque não tinha cobertura de sinal celular. Então, assim, tinha 500 mil fotos que eu já tinha batido, estava louco para mandar para todo mundo e não consegui. Atrapalhou a experiência? Não atrapalhou, mas foi uma falta que eu senti, tá? Inclusive, eu até passei o hospital onde eu teve hoje para a nossa equipe para tentar fazer alguma coisa. E esse momento, infelizmente, que nós estamos vivendo, é cada vez mais necessário esse conforto. Os usuários precisam do sinal do celular, né? Seja um momento de luto, um momento de comunicação, até mesmo quem trabalha lá, comunicar com seus familiares. Eu conheço hospitais aí que as pessoas, colegas que trabalham em hospitais, que eles entram de manhã e só vão ver quem ligou, quem falou no final da tarde, porque a cobertura não existe, tá? Outra conclusão importante que a gente chega, os hospitais vão precisar de cobertura, até mesmo para práticas, né, de seus dia a dia, seja para monitoração de pacientes ou práticas de telemedicina também. O sistema DAS, se feito com uma expertise técnica adequada, seguindo as recomendações dos órgãos competentes, inclusive da Anatel, tem os índices que têm que ser atendidos, né, no site da Anatel, e os índices preconizados pela OMS não vai ter nenhum problema. Tá? O sistema DAS não vai interferir nas operações dos hospitais, que é muito importante. Tá? E, falando de um bom projeto de cobertura indoor, a gente chega à conclusão. Então, utilizar ferramentas de ponta, ter a equipe, quando eu digo ferramentas de ponta, por exemplo, o WideWave, que nos permite e nos dá uma flexibilidade muito grande em representar e ser o máximo fiel possível para essa situação que a gente tem dentro de uma ferramenta de predição, né? Então, o WideWave nos permite ter essa atenção aos detalhes que fazem diferença, tá? Na hora de fazer essa modelagem 3D. Então, eu já peguei projetos que o cara só colocou o piso, desenhou umas paredes ali, então não tem teto, não tem característica nenhuma, e bota a antena irradiando, puxar o cabinho, conectar na antena e conectar numa fonte de sinal, qualquer um pode fazer, você aprende a fazer isso. Agora, você alimentar a ferramenta com parâmetros técnicos, parâmetros de propagação, isso exige um trabalho, né? Um trabalho constante.
As equipes de engenharia, de implantação, manutenção e de gerenciamento de projeto sempre estão sendo aí, buscando aprimoramento técnico, tá? E o mais importante, essa abordagem personalizada, seja com a equipe da QMC de Venue Acquisition, que vai estar tratando, e a equipe de vendas, que vai estar auxiliando a Venue, o hospital, a administração do hospital, a comunicação com as operadoras, e o próprio pessoal das operadoras, também na comunicação com o hospital, a gente tentando atender quais são as necessidades e as expectativas de ambos os lados, tá? É importante dizer que a QMC não tem essa história de sucesso sozinha, tem todo um ecossistema que a gente está inserido, que é importante que trabalhe de maneira adequada. Então, desde o apoio técnico e do apoio das operadoras, né, das pessoas envolvidas por parte das operadoras em todo esse sistema, desde a QMC, todas as áreas envolvidas, legal, acquisition, engenharia, implantação, o NOC, né, o pessoal de operações também, e essa comunicação também com as venues, tá? Então, toda essa estrutura, esse trabalho em conjunto, né, a gente tem um prazer enorme aí de estar atendendo e estar buscando sempre a excelência nesse atendimento, tá? É preciso que todos funcionem de maneira adequada. Bom, pessoal, com isso a gente encerra a parte da apresentação da QMC. Queria agradecer a todos. Qualquer dúvida aí, nós estamos disponíveis. Obrigado por nos prestigiarem, tá? E também, se precisarem de contato, nós estamos aí no LinkedIn, pode buscar qualquer um da QMC, a gente vai ter o maior prazer aí em responder as dúvidas e também, até para bater um papo e trocar impressões e informações também, estamos disponíveis, tá? Muito obrigado a todos. Vou passar agora para o Milton. Com licença. Obrigado, Ricardo. Vamos passar então agora, pessoal, para a parte de perguntas e respostas. Muito obrigado a todos aí. A gente teve bastante participação aqui do pessoal aí, através das perguntas, comentários também, né? A gente vai tentar responder todas aqui, sobrou tempo considerável, mas qualquer uma que porventura não seja respondida, tá? A gente vai enviar depois a resposta por e-mail aí aos responsáveis. A primeira pergunta aqui é do Carlos Eduardo, para o Ricardo. Ricardo, desses desafios e problemas que vocês visualizam nesses tipos de projetos, qual seria a sua maior preocupação e como a IBWave pode ajudar nesse sentido? Bom, muito obrigado. Pensando na excelência técnica, é garantir os níveis mínimos de qualidade de sinal, tá? Então, nós temos que ter em conta tanto o sinal outdoor, penetração, quais são os níveis de interferência e atender a expectativa do operador. Então, como eu comentei, se é um sistema MIMO, não adianta nada a gente colocar uma antena, uma potência alta, irradiando para cobrir a maior área possível, né? E que o MIMO vai estar se perdendo. Então, esse nível de qualidade do sinal, quando um sistema é MIMO, requer uma atenção especial para a gente garantir os níveis mínimos para que esse MIMO possa operar e nos entregar aí a performance esperada, né, que é o mínimo 2 vezes. Tá? A IBWave ajuda bastante, porque existem diversos mapas de predições dentro da IBWave que nos auxiliam a fazer esse tipo de avaliação. Temos um mapa próprio de SNR, temos o Interpolation, né, de Signal Strength, para a gente ver como o sinal outdoor penetra dentro do indoor. Então, a gente vai conseguir ver quais são as áreas mais iluminadas. E alguns mapas que não são tão utilizados, né, mas que nos ajudam a verificar esses níveis de qualidade. Então, um best server por antena, por exemplo, muito pouco utilizado, mas ele nos ajuda muito a verificar aquela antena onde a gente posicionou ela, até onde está indo o sinal dela, se essa antena vai interferir numa outra área de cobertura ou não. Então, a IBWave, nesse ponto, né, nesse quesito, é essencial, e é essencial também saber operar a ferramenta, ter a certificação
para que a gente possa atingir essa excelência que a gente busca nos projetos. Espero que tenha respondido a contento. Ok, obrigado, Ricardo. Niro Neto pergunta se o investimento comentado já está considerando o 5G. De acordo com a pesquisa, Niro, já estava sendo considerado, sim. Claro que a gente não sabe avaliar agora qual grau de conhecimento, né, no investimento requerido em 5G foi feita a pesquisa, mas aquele crescimento anual que a gente encontrou na pesquisa mostrava também investimentos previstos para 5G também. O Gabriel Lima pergunta, gostaria de perguntar sobre qualquer tipo de interferência, espúrio, sinal, celular, com equipamentos médicos mais sensíveis, raio-x, equipamentos de tomografia, por exemplo. Como é feita essa análise de risco? Medições de sinais eletromagnéticos em ambientes críticos? Eu acho que uma parte já foi mais ou menos coberta aí durante a apresentação. Se você quiser acrescentar alguma coisa aí, Ricardo. Não, eu quero sim. Às vezes, quando a gente identifica que existe uma área, por exemplo, uma área onde nós vamos ter equipamentos de tomografia, equipamentos de ressonância eletromagnética, que a própria arquitetura, o posicionamento desse equipamento requer uma atenção especial, né, para revestimento de paredes também, essas coisas e tudo. Quando a gente identifica essas áreas, na verdade, o que a gente faz é passar longe delas, a gente não vai atender. Essa é uma área marcada como área de exclusão, infelizmente, porque não por receio do sinal celular interferir nesses equipamentos, mas é mais por esses equipamentos interferirem no sinal celular. Tá? Então, essas áreas a gente acaba marcando como área de exclusão. Equipamentos sensíveis, né? Eu acho que, como a gente mencionou, perinatal para a gente foi um caso muito especial, por se tratar de uma unidade neonatal, e tem equipamentos sensíveis ali para suporte à vida, né? A esses anjinhos. Para essas áreas, a gente então, trabalha com potência o mais baixa possível na antena, justamente para manter esse ambiente de interferência eletromagnética sob controle. Tá? Existem aí, infelizmente a gente está no Brasil, mas existem órgãos que determinam qual é o nível mínimo de compatibilidade eletromagnética entre esses equipamentos. A gente não tem como saber se todos os equipamentos seguem essas recomendações ou se isso está sendo garantido pelo instalador do equipamento, por exemplo. Então, para evitar qualquer problema, a gente acaba evitando essas zonas. E esse mapeamento é feito junto com a administração hospitalar, e isso também é apresentado às operadoras, né, para gerenciar a expectativa. Então, às vezes, a operadora ela quer que cubra aquele local específico, e a gente vai defender, explicar o porquê que ali não é possível cobrir. Então, esse trabalho de ligar as pontas, né, que é muito importante também, que a gente acaba atuando. Muito obrigado pela pergunta. Obrigado, Ricardo. O Kleber Moreira pergunta se o projeto do perinatal é um projeto multioperadora. Sempre, tá? Obrigado pela pergunta. Todos os projetos aqui MC a gente busca fazer multioperadora. Esse vai ser o core do nosso negócio. Então, todos os projetos são, sim, multioperadoras e todos projetos visando levar a mesma qualidade para todas as operadoras. Obrigado. O Paulo Esperante pergunta também algo relacionado à radiação eletromagnética, né? E complementa qual solução para blindar os equipamentos, se teve alguma solução para não gerar interferência nos equipamentos hospitalares, e os níveis estão dentro do aceitável, né? Eu acho que parte também já foi respondida aí pelo Ricardo. Antes de passar para ele ver se ele quer acrescentar alguma coisa, só lembrando também que em relação a esse ponto, né, dos níveis de radiação eletromagnética, o iBuild também possui um mapa, né, de predição de densidade de nível de sinal, né? Então ele também gera um mapa em relação à radiação eletromagnética e também gera um relatório de conformidade, né, de acordo com os padrões que você pode especificar. Ele avalia se as radiações das antenas cumprem os critérios correspondentes, e aí você pode configurar vários critérios, né?
desde o critério da Organização Mundial de Saúde, por exemplo, até alguns critérios, como o Ricardo comentou, baseados nos tipos de equipamento, né, e os graus de interferência que podem acontecer também nesses equipamentos aí. Alguma coisa a acrescentar, Ricardo? Sim, eu ia comentar da ferramenta da iBwave. Obrigado, Milton, que eu acabei me esquecendo. Mas também, quem tiver interesse, por favor, pode mandar um e-mail, buscar a gente aí por correio eletrônico. Nós podemos disponibilizar o laudo que foi elaborado para esse caso específico. Tá? Então, a gente pode compartilhar isso com todos também, para que vocês vejam quais foram os níveis atingidos e quais foram os parâmetros aí desse ambiente eletromagnético, como que o DAS ajudou a baixar esse ambiente eletromagnético também. Então, a gente se disponibiliza a compartilhar isso com vocês também. Tá? Só dá um alô para a gente. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Carlos Martins pergunta, a ferramenta iBwave já está adequada para os projetos de 5G no Brasil? Carlos, a iBwave sempre está na vanguarda, né, em relação às tecnologias. Uma vez que nós temos uma ferramenta de predição, né, um trabalho importante é que nós temos que estar um passo à frente, né, ou seja, preparar a ferramenta antes mesmo, né, dos primeiros projetos, porque nossa ideia é apoiar os clientes já nos primeiros trials, nas primeiras experiências, né, ou análise dessas novas tecnologias. No 5G especificamente, hoje em dia ainda existe muita indefinição, né, no mercado, até mesmo em relação à frequência que vai ser utilizada, se nós vamos para 3,5, se nós vamos para as frequências altas, né, milimétricas. Então, hoje, nesse momento, a ferramenta já está adequada, sim, e devido a essa indefinição, na verdade, o que nós fizemos foi, num primeiro momento, disponibilizar o 5G, a tecnologia, né, em todas as frequências, e também toda a parte de configuração, para poder fazer toda a configuração do sistema de acordo com o protocolo, e, claro, disponibilizando os primeiros mapas também aí de predição e análises de 5G, né? Temos muito ainda, né, a implementar, claro, e aí, conforme nós comecemos a ter aí as definições e algum retorno dos clientes que já estão utilizando a ferramenta em redes existentes, né, nos Estados Unidos, no Canadá, na Ásia, enfim, nós estamos, claro, incrementando mais mapas, né, de análise, e de acordo com a necessidade do mercado a gente vai evoluindo a ferramenta também aí para 5G. Milton, só acrescentar rapidamente, falando do 5G, nós já fizemos o uso, né, da ferramenta iBwave para trabalhar nas predições 5G na última FutureCon, onde a gente teve atuando junto com as operadoras aí, todas elas, para implantar, fazerem os trials do 5G durante a própria FutureCon. Assim, foi essencial poder contar com a ferramenta para poder simular e ver qual a melhor posição para as antenas, melhor local de instalação, esses pontos. Só uma curiosidade, perdão, pode seguir. Não, imagina, muito obrigado. Estamos quase terminando aqui, pessoal. A gente tem ainda muitas perguntas que ficaram sem resposta. Isso é bom, né? Sinal de que gerou bastante interesse aí e que o pessoal participou bastante. Muito obrigado a todos aí. Só para finalizar aqui, eu acho que é uma mensagem importante também e nesse momento aí que a gente está passando, né? Além de tudo isso que a gente conversou, né, de desafios, soluções, Ricardo, no seu ponto de vista, quais são também outros benefícios que um projeto dedicado como esse pode trazer para os hospitais no nível geral? Bom, eu falo, acho que hoje, né, nesse momento, eu acho que muita gente, infelizmente, deve estar sentindo falta desse conforto, né? As telecomunicações estão aí para aproximar as pessoas. Todos nós, acho que já passamos por isso, já fizemos uso disso, está longe de casa, né? Hoje é mais fácil ainda, com videochamada, com toda a tecnologia disponível. O primeiro momento que eu pensaria seria, hoje, com tudo que a gente está vivendo, infelizmente, seria mesmo esse conforto dos usuários, dos pacientes, né, poderem ter essa aproximação. E depois os parâmetros técnicos, né? A tecnologia vai avançar,
E vamos ter novas aplicações, novas soluções, os próprios equipamentos médicos hospitalares, muitos já estão vindo com funcionalidades Wi-Fi para transmissão de equipamento. Você pega um exame de tomografia, ressonância magnética, o arquivo tem gigas de tamanho, né? Antigamente, então, a pessoa, para transferir esse resultado do exame, demorava lá 2 horas. Então, isso veio evoluindo, né, com o cabeamento estruturado. Então, tinha o cabo 5E, o cabo 5, o cabo 6, o cabo 6A. Então, cada vez a gente demanda mais tráfego de dados. E a tecnologia móvel, a telefonia móvel, vai cair para ajudar nesse aspecto técnico e operacional também, né, todos os hospitais, né? Não só hospitais, né, como também todo tipo de vertical. Esse é o minha impressão e minha... Exatamente. Não, exato. E claro, complementando isso tudo, né, eu acho que a grande mensagem é que é mais do que sabido que, principalmente para a recuperação, né, das pessoas, é fundamental o bem-estar, né, de todos, sejam os pacientes, sejam os funcionários, e também, hoje em dia, é mais que conhecido que o bem-estar das pessoas está diretamente relacionado à participação, ao convívio, né, seja através das redes sociais, através do contato com os familiares, enfim. E acho que isso também é um ponto humano muito importante aí, como um benefício para esses projetos tão importantes. Bom, pessoal, não temos mais tempo. Queria agradecer muito, ainda continuaram chegando algumas perguntinhas aqui. Agradecer a todos que fizeram a participação. Um abraço a todos, muito obrigado a todos pela participação. Estamos preparando mais alguns webinars aí na sequência. E mais uma vez, muito obrigado a todos. Obrigado, Ricardo. E cuidem-se muito. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço.